Amém. Alguém tem alguma pauta para hoje? Nada aqui. Eu tenho uma pautazinha, uma coisa... Discutir só um pequeno assunto aí, Everaldo. Fala. Vamos ver, com o nosso colega presente, aí tem cobra criada aí. Aí tem o Galdino, tem o Eli, né? O Eli está escondidinho aí. Até conversei com o Eli sobre essa pauta ontem. Galdino, tá ouvindo bem, Galdino? Tá mutado, Eli? Tá mutado. Pede ele para desmutar aí, que tem pouca gente aí para nós ver isso. Estou aqui. Então, eu estava até conversando aí, viu, com o Eli, o Everaldo está aí, o ganho de capital no bem do espólio. Faleceu um dos cônjuges, o outro é o meieiro. Claro que apurou o custo do bem na sua totalidade. No caso, é um bem imóvel, uma fazenda. Apurou o custo do bem total. Porém, o ITCD foi recolhido só de 50%, que foi da parte falecida. Certo? Aí nós vamos apurar o ganho de capital, os herdeiros, o herdeiro, os filhos vão apurar o ganho de capital no bem. Qual o correto? A gente considera, correto sim, é muito pecado nós considerarmos o custo para cálculo desse ganho de capital, considerar o custo da área toda ou só dos 50% falecido que entrou em inventário. O Eudes chegou aí, o Eudes é... Antes de aí, colega, eu queria até fazer só um parênteses, publicamente aqui, de público, eu gostaria de agradecer o Eudes e também que sirva assim, eu vou tomar liberdade de dizer de exemplo para nós aqui só pessoas aqui da melhor idade, né, que às vezes vacilam um pouco. Esse dia, minha filha, eu fui dar uma volta no carro dela e pedi, minha filha, eu estou aqui no seu carro, estou sem documento, manda para mim aí no zap a foto do documento do seu carro. Ela mandou, estava lá no zap dela. Aí eu no escritório, e ela saiu e ela precisou onde é que ela estava também do próprio carro dela, a foto do documento do carro. Manda para mim aqui, pai. Documento do meu carro, que eu não estou achando ele aqui, está aí com o senhor. Aí eu mandei. Devolvi para ela, no zap dela, a foto da documentação dela. Tá, mandei. Quando passou um pouquinho, o Eudes colocou assim, mandou uma mensagem no meu zap. Falou, cuidado com o LGPD, viu? Fica mandando aí documento de cliente aí pro status seu. O status. Aí eu liguei pro Eudes, o Bequeto. Não, eu tô olhando aqui, só do documento da sua menina e já tem bastante visualização aí. Aí, quando eu for olhar aqui no meu zap, já tinha 52 visualizações, sabe? Então, aí eu quero dizer, tudo bem, inclusive até com certo risco, né? Que é um certificado de propriedade do veículo. O malandro pegar um documento desse, você pode fazer alguma coisa. Aí, bate que depressa, fui lá, olhei quem tinha visualizado, era só pessoas conhecidas, como nós só nos relacionamos com gente boa, mas tem gente ruim também que entra em contato com a gente. Aí eu apaguei logo, tirei do status lá, eu nem sabia como é que tirava do status, né? Aí alguém aqui no meu escritório falou, não, você tira do status e assim, ó, tá. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, eu até agradecia, eu liguei para ele, eu agradeço, aproveito essa oportunidade para agradecer ele, isso é mais uma prova a vigilância que nós estamos aqui, sempre um com o outro, vigilante no aprendizado, vigilante no ensinamento, na transferência, e eu vim aqui, né, mais uma vez, aqui agradecer o Eudes e dizer para os senhores também que parece simples, ou brincadeira, mas não é. Porque você deixa aquilo ali e fica lá no seu grupo de contato do Zap, sem querer. Eu estava reenviando do meu Zap do Zap dela, mas eu não sei o que eu cliquei no meu celular. Eu fiz, foi mandar, foi para ela sim, mas foi para o Estado também. Eu não sei, não sei se ele conhece bem isso, esse mais novo aí, né, o Joeli é capaz que conhece, coisa e tal. Então, gente, para nós ficar com cuidado, porque às vezes um cliente pega o documento, ainda mais nós estamos aí
recebendo documentação de cliente, né? Às vezes coisa até importante, aplicações, movimentação financeira de cliente. Ele manda no Zap da gente, às vezes ele vai mandar isso para o Zap, né? Às vezes até inclusive, nessa época aqui de Porto-Reira, que eu estou trabalhando com a minha esposa, só eu e ela que trabalham em Porto-Reira. Aí eu vou passar o documento do cliente para o Zap dele, eu vou e pôr lá no status. Aí o camarada da fé encontra, rapaz, o cara tem 1 bilhão, né? Que tem cliente meu que tem 1 bilhão em banco. 2, eu tenho um que tem 12 milhões aplicado no Banco do Brasil. A pessoa só mandando documento. E eu bicho cobra criada, Everaldo conhecer. Acabou famoso. Eu mandar um documento de um homem desse para o Estado, estou perdido. Aí, vocês entenderam o recado, né? Então, eu mais uma vez, obrigado. A pergunta que eu fiz aí, você entendeu, Eudes? Doutor Ronan, boa noite, muito obrigado também pelo senhor. Eu cheguei bem na hora que o senhor falou assim, o Eudes chegou, mas eu não ouvi a pergunta, eu não sei o que se trata, não. Se puder repetir, por favor. Com todo respeito e consideração, os demais estão aí, mas para você ouvir a pergunta. É o seguinte, digamos aí, só um bem, uma fazenda, digamos que seja só um, não é só um, não, mas desse bem. Morreu um dos cônjuges. O bem total foi na avaliação, a fazenda total. Porém, recolheu o ITCD só de 50%, que foi da parte falecida. E os herdeiros, que no caso é a esposa e 3 filhos, vão recolher o ganho de capital, corrigir, aproveitar a oportunidade para distribuir entre os filhos. Aí eu pergunto, é muito pecado? Eu entendo que a gente tem que colocar lá como custo do bem 50% da fazenda, porque é só 50% que foi inventado. Ou é a totalidade do bem que deve colocar, né? Eu penso que se colocar a totalidade do bem, os outros 50% não foi inventado. Até porque o ITCD também foi recolhido sobre 50%, não foi dos 100%. Mas apurou-se o custo do bem na totalidade, porque é uma fazenda, né? Não colocou lá só 50% da fazenda. Entendeu, Eudes, a pergunta? Sim, perfeitamente. Doutor, é o seguinte, são 2 tributos diferentes, né? No caso, o ITCD e o ganho de capital. Então, não há nenhum problema que o ITCD tenha sido pago sobre 50%. Porque lá na legislação, ela fala o seguinte, que os herdeiros, o meieiro e os herdeiros podem receber o bem pelo valor da declaração do decurso. Ou se preferir, ao valor atualizado, ao valor presente, né, desde que faça o ganho de capital em nome do decurso, atualiza na declaração de imposto de renda dele, paga seu imposto devido e traz para o valor presente para a declaração dos demais, dos herdeiros e da meieira. Então, nesse caso aí, faz a atualização total, porque às vezes até é vantagem também, principalmente se for um bem antigo, que o ganho de capital é bem pequenininho. Aí traz para o valor presente, atualiza, e na hora da partilha, porque tem lá na hora de fazer a declaração do final de espólio, tem lá assim, o valor declarado, o valor transferido, ou seja, por quanto que esse bem foi transferido. É onde vai atualizar o valor dele lá do ganho de capital. Perfeito. E aí pode trazer, aí a meieira recebe na declaração dela pelo valor atualizado e os demais herdeiros da mesma forma. Mas somente pelos 50%. Ela vai receber 50%, mas vai atualizar o bem total, porque a outra metade vai para. Mas na hora de atualizar, tem que atualizar todo, porque a legislação não fala que não permite que você divida o ganho de capital, fala que você atualiza o bem ao valor presente. Então você pode atualizar tudo, aí ela recebe pelo valor atualizado. Peraí. Peraí, Ona. Quer dizer que ele, a parte do outro lá, ele vai ser que atualizar e pagar ganho de capital? Vai sim, porque ela vai pagar o ganho de capital que ela vai receber pelo valor atualizado, valor presente. Eu sei. Da metade, eu concordaria. Mas obrigar ele fazer a da parte dele, não. Mas se olhar na legislação, ela fala que o herdeiro pode receber desde que pague o ganho de capital correspondente. Sim, mas ele não fala que pode dividir, não. Aí ele tem que estudar se ele pode dividir. Ele não fala que você é obrigado a pagar imposto de ganho de capital sobre o total do bem. Ele é obrigado a pagar sobre aquela parte que vai ser distribuído. Aí eu concordo, mas pelo total do bem, não. A gente tem que estudar essa parte, porque lá fala assim, porque o bem pode ser recebido, transferido pelo valor, né, pelo valor. Porque aí vão todos receber pelo atualizado, porque não fala que você pode
a atualização da metade. Fala que o bem pode ser atualizado. Mas não fala se pode ser a metade de quem não quiser não fazer. Não Mas tem essa pela ressalva. lógica, mas pela lógica não tem jeito. Eu não posso obrigar a atualizar o bem, porque os herdeiros não estão recebendo ele não, poxa. Agora, o cara vai ficar com o bem atualizado, certo? Porque o bem atualizado ele pode fazer qualquer época, certo? Então, atualizar o bem e ficar com ele mesmo, não tem sentido. Não, a pessoa atualizada... Não, ele pode fazer, ele não é obrigado a atualizar, mas ele pode fazer a atualização para ficar com o bem. Porque o que acontece? O que é a vantagem de pagar o ganho de capital? Porque quando você vai apurar ele em nome do decujus, você vai pegar a data de aquisição do bem lá na data do decujus. Se traz para a declaração para o imposto de renda dos beneficiários, dos herdeiros, a data deles é a partir do momento que ele iniciou a sucessão, a partir do momento que eles passaram a ter direito do bem. No caso da meieira, a meieira pode continuar com a data, lá da data que foi adquirido, que o decujus adquiriu. Ela não tem necessidade de atualizar o bem, a data de direito dela, não, porque como ela é meieira, ela passa a ter direito desde também da aquisição ou da constância do casamento. Aí, Everaldo, até o Wilson disse uma coisa que a gente observar, que parece simples, mas é o seguinte, engraçado, a meieira, ela é, um exemplo, se o casal, porém, um dos cônjuges tinha um bem que ele já era de propriedade dele como solteiro, comprou um bem em 1960, não, vamos botar lá, comprou um bem em 1975, comprou em 75, mas ele casou com a comunhão universal em 80. Comunhão universal são todos os bens. A meieira vai receber o bem, no caso do falecimento dele, que ela casou em comunhão universal. Ela vai receber o bem, os 50%, mas tendo como data de aquisição a data do casamento que ela teve com ele, não a data que ele comprou o bem. Isso aí está pacificado, que eu já vi no pergunta e resposta da Receita. Agora, outro detalhe. A pergunta que eu fiz foi essa. É porque a Cefaz, por exemplo, avaliou o bem na totalidade. Porém, embora o ITCD é um imposto, o ganho de capital, mas eu citei o ITCD porque o ITCD só cobrou o ganho de capital da metade. Agora, exatamente. A meieira não paga ganho de capital, não paga o ITCD. Não paga o ITCD. Agora eu queria saber, mas quando vai apurar o ganho de capital para os herdeiros, lá, você considera o valor total do bem ou é só os 50% que foi calculado no ITCD? Por isso que eu falei, que a legislação fala que ela pode atualizar o valor presente para a data o valor presente para que eles recebam pelo valor atualizado. Aí eu disse assim, que a legislação ela não diz que ele pode dividir, porque se puder dividir, aí utilizaria só a metade do ganho de capital, só da metade. Mas eu quero olhar isso no perguntas e respostas, se tem essa previsão, qual seria a previsão, onde o senhor Everaldo falou. Porque, para mim, ele só pode atualizar se for todo. Se não atualiza, ele parte. A legislação, parece que ela fala que você pode atualizar o bem pelo valor presente para os herdeiros e meieiro. Ela não diz que você pode atualizar só dos herdeiros e deixar do meieiro para trás. Embora tendo sido inventariado só 50%. Sim, porque 50%. Mas quando ela traz para o valor presente, ela já paga o ganho de capital atualizado. Aí ela passa a atualiza todos os valores, toda a informação. Pois é. O Abraão saiu daí, né? O Abraão conhece bastante isso também. Eudes, pode ter acesso, sentido que está falando, porque é opção de receber pelo valor presente. É opção, né? Agora, se eles receber pelo valor presente, será que eles vão ter obrigado a pagar ganho capital pelo valor total do bem? Aí que é outra questão. Tem a ser entendido. Se você não quer receber, se você quiser fazer pelo valor presente, pode ser que eles obriguem a você a avaliar pelo valor total e o outro que o remanescente vai ficar com ele valorizado, mas tem que pagar o ganho capital. Porque Mr. Everaldo, porque o que eu acho assim, que não pode partilhar, porque o bem, ele vem no formal de partilha, ele vem pelo todo para dividir. Então, é por isso que não permite você fazer a atualização, um faz a atualização, o outro não. Tem que ser todo mundo ou nada. Então. É isso que é a minha interpretação. Você falou aí. Boa pergunta. Você falou assim. Como ele é opcional ele receber pelo valor presente,
Então, se você quiser fazer, tem que fazer pelo total. Pode ter até sentido, mas é bom olhar. Mas, inclusive, se tiver 10 vezes, se quiser corrigir da metade só e deixar os outros sem corrigir, também pode, não tem problema. É por isso que eu falei, doutor Ronan, porque na legislação, ela não tem esse parênteses aí, né, de a metade, se alguém quiser trazer o valor presente, não. Porque o que eu entendo, é igual eu falo assim, porque pela analogia, se o bem ele vem pelo formal de partilha, muito embora cada um recebe um quinhão, mas ele vem pelo formal de partilha pelo um todo, sendo destinado 50% para a meieira e 50% para os demais herdeiros. Por isso que eu falei que eu acho que não permite dividir cada um, alguém que se quiser atualizar assim e o outro não. Não, mas eu perguntei foi o seguinte, se tiver 10 bens e você quiser corrigir só de 5 bens dos 10... Sim, não, aí cada um, aí é individualizado. A atualização é individualizada, ele não tem necessidade de ser obrigatório de ser todos, não. Só que você tem interesse em atualizar. Aí concordo. Alguém mais quer questionar? Então, fica aberto aí, vamos dar uma pesquisada maior, se nesse caso específico, certo? Quando os herdeiros recebem pelo valor presente, é obrigado todo bem a ser corrigido pelo valor presente e pagar o ganho capital. Não é isso? É isso. Ou se pode colocar como custo de aquisição 50% do bem, que é o que foi inventariado. Fala, Vanildo. Seu Everaldo, boa noite a todos. Na instrução normativa que trata disso, acho que é 81 de 2001, lá diz que é um valor informado lá na coluna valor de transferência, na declaração final de espólio. Esse valor. Então, caiu para o terra, Wildo. O valor de transferência é o quê? É o valor... total. O valor que vai ser transferido para ele. Mas, ou seja, o ganho de capital pode ser feito na declaração da pessoa, lá no espólio. Para aproveitar, se for bem antigo. Mas aí, se é assim que o Vanildo está falando, é obrigado. Agora, só da parte inventariada, Vanildo. É só a parte inventariada. A outra metade, não. É isso, Vanildo? A instrução normativa é 84, de 2001. Porque ela fala o valor da transferência, ou seja, igual eu falei, se você atualiza, porque ela só permite você atualizar o bem ao valor presente na declaração do decújo, ela não aceita quem recebeu atualizar só a dele, por isso que ela fala. Lá, nesse ponto, ela é clara. Na declaração do decujos que você faz a atualização, por isso que você não pode fazer alguém interessar e o outro não, então ou é todos ou nada. Mas pelo Vanildo falou... Então, pelo valor de transferência. Se vai transferir só a metade, porque se o bem vai... Olha só, igual eu falei, pela analogia. Se o bem vai ser transferido total, 50% para a meieira e 50% dos demais herdeiros, ele vai ser transferido total do decújo para a meieira e os herdeiros. Então, pelo valor da transferência, ele tem que ser atualizado ou todo ou nada. Não, aí não... Observe isso aí. Pelo que o Vanildo falou, não. Fala, Vanildo. Essa instrução que você falou, acho que 84, ela trata de ganho de capital. Essa que eu estou falando é a que trata específica da declaração de espólio. Ela é no artigo 10, que trata disso, da transferência dos bens e direitos. Está no artigo 10 da IN 81 de 2001. Ela diz como deve ser transferido e o que tem que fazer em relação à declaração de espólio. A pergunta que você está falando é na declaração de quem está recebendo esses bens? Não, que eu fazia a edição normativa 84, que ela fala de ganho de capital, né? É de 2001 também, então por isso que eu falei, pode ser 2001. 81, olha no artigo 10 para você ver. Isso que eu estou falando está lá no parágrafo 6º. Na declaração de ajuste anual relativo ao exercício correspondente ao ano calendário de decisão judicial transitada em julgado, os herdeiros e os legatários deverão incluir os bens e direitos recebidos pelo valor informado na coluna valor de transferência da declaração de bens e direitos correspondente à declaração final de espólio. Ô, Vanildo, mas acontece que é o seguinte, que o Antônio estava falando, que eu posso receber pelo valor presente, corrigindo ela e pagar o ganho capital. Agora, eu ia corrigir somente a parte que está arrolada no inventário ou todo bem, certo? Aí a discussão era essa.
Severaldo, no artigo 10 diz o seguinte: a transferência dos bens e direitos aos herdeiros ou legatários pode ser efetuada pelo valor constante na última declaração de bens e direitos Exato. apresentada pelo decujus ou pelo valor de mercado. É isso que está escrito no artigo 10. Exato. Agora, quando ele puxar pelo valor do mercado, aí a discussão é essa. Quando puxar pelo valor do mercado, ela só vem aquela parte que está em litígio, ou a parte que vai ficar também tem que rogir. Severaldo, eu estou com a instrução normativa 10 aberta aqui. Então, ele diz aqui, ó, igual o CAPT. A transferência de bens é o que o Vanildo falou aí agora. A transferência de bens aos herdeiros, né, os herdeiros ou legatários podem ser efetuados pelo valor constante da última declaração, pelo valor constante na última declaração de bens e direito apresentado pelo decujus ou pelo valor de mercado. Aí. Certo. Então, no caso em que o decujus não houver apresentado a declaração, não vai. Então, o parágrafo 2º. Se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na última declaração do decujus, ou o custo de aquisição referente no primeiro diferença constitui ganho de capital tributável referente à incidência, sujeito a incidência do imposto de renda alíquota de 15%. A opção de qualquer dos critérios de avaliação que se refere a este artigo deve ser informada na declaração de espólio, sendo vedada a sua retificação. Certo, mas não falou. Parágrafo 4º. Na hipótese do parágrafo 2º, o inventariante deve apurar o ganho de capital por meio do programa de ganho de capital do ano calendário correspondente ao que for proferido decisão judicial ou lavratura de escritura pública e importar os respectivos dados para a declaração final de espólio. Ou seja, ele tem que atualizar pelo total, ele não pode atualizar metade, igual eu te falei. Pelo que o Eudes falou, pelo que o Eudes falou, essa leitura que o Eudes falou, Veraldo, até do jeito que ele falou mesmo, está correto. Aí diz, no valor informado lá na declaração. Exatamente. No valor informado, ele informará o total do bem. Ele não informou 50%. É porque ele fala aqui, se ele optar para receber o valor de mercado, ele tem que apurar o ganho de capital, né? Que ele falou, se a transferência... se a transferência for efetuada por valor superior ao constante, olha só, parágrafo 2º, se a transferência for efetuada por valor superior ao constante na última declaração do decujus, ou o custo de aquisição referente no parágrafo 1º, a diferença constitui ganho de capital sujeito à incidência de imposto de renda na fonte de 15%. Aí veja aqui, o parágrafo 4, se na hipótese do parágrafo 2º, o inventariante deve apurar o ganho de capital por meio do programa do ganho de capital correspondente ao ano que for proferida a decisão judicial ou a lavratura da escritura pública e importar os respectivos dados para a declaração final de espólio. Ou seja, é aquilo que eu falei, ele não permite você atualizar só parte dos bens. Assim, daquele bem que você está transmitindo, como foi avaliado só pela pagou intensidade só pela metade, mas se quiser fazer a atualização, a MEIE tem que obedecer também aos mesmos critérios dos demais herdeiros. Todos têm que ser, o que eu falei, não aceita, que eu falei assim, eu tinha que confirmar a legislação, que não permite você atualizar só parte do bem, só tem que ser total. Aquele bem que você quiser atualizar tem que ser total. Mesmo que a meieira não pagou ITCD, mas tem que atualizar. Eudes, não está falando isso, Eudes. Está, ué. Não. Está, ué. Severaldo. De maneira nenhuma. Sim, ué. Eu não posso, eu sou obrigado, pelo que o menino falou agora eu já estou convicto. Só aquela parte transferida, aquele que não vai transferir, eu não sou obrigado a pagar ganho capital, não, gente. Ele vai ser transferido, ela vai sair do decujus e vai para os demais. Vai, aquela parte transferida. E da meieira não vai ser transferido? A outra parte vai ser transferida, não. Vai ser transferido, sim. Vai sair do decujus para a meieira? Não. Então, doutor Ronan, sim. Depois o senhor lê também essa instrução normativa, o senhor como advogado também, e interpreta esse artigo 10 aí. A 84, né? A 81. Aí é 81, aí 81 de 2001, artigo 10. Porque tem os parágrafos aqui. Isso. Aí eu acho que é do jeito que o Eudes está falando mesmo, Everaldo. Por quê? Porque é naquele momento do inventário que ela consolidou 50% dela, sim.
através de inventário. Aquela parte passou a ser só dela. Até então, ela era meieira do bem todo. Certo? E pelo que a lei falou, e diz que é o valor constante da última Ela não declaração. E lá na transferiu, última não, declaração gente. não tem 50%. Ô, meu amigo, ela não transferiu, não. Ela ficou com ela, puxa. Pois Não é, eu transferiu para os fiquei com essa herdeiros, não. dúvida. Aquela parte transferida para os herdeiros, concordo plenamente. Mas aquela parte que vai ficar com ela não vai ser obrigada a pagar ganho capital dele, não, gente. Olha, isso é tão Eu acho. importante, isso aí é até o nível que a gente ganha o dinheiro em cima disso. O cliente vem, no caso desse cliente meu, se recebeu bem pelo valor que está lá no imposto de renda, se ela não recolheu o ganho de capital, Tudo bem. e for vender o bem hoje, é claro que ela não iria vender por valor inferior ao avaliado pelo Estado. Ela ia pagar o imposto do bem de 270 mil. Ao passo que, se ela recolher o ganho de capital no espólio e for vender o bem agora, ela iria pagar 48 mil. Quando ela Tá for, bom. mas vou fazer essa economia, Vamos tudo ver isso. aqui, ó. Vamos ver o Vanildo, depois o Abrão. Seu Everaldo, deixa eu ver se eu entendi esse raciocínio. O senhor está querendo dizer, então, que tem um bem lá, um imóvel, 50% é da esposa, os outros Certo. 50% é dos herdeiros. O senhor está querendo dizer que eles optaram por atualizar o valor de mercado, mas a parte da meieira não seria atualizado, é isso? Não, porque ela não transferiu nada. Não, aqui diz declaração de bens, é o bem inteiro, não é parte dele. Eu não Se o bem concordo. inteiro vai ser atualizado, Vocês podem a ganhar. parte da meieira também será atualizada, Eu não inclusive concordo, dos não. herdeiros, não é? Olha bem, olha bem, se eu tenho 1 milhão, aí a mulher morreu, aquela parte dela que vai entrar no rol para passar para os herdeiros. A minha continua meus 500, do mesmo jeito. Mas Agora, eu sou aqui não obrigado. fala de parte, de Pois meieiro, é, de herdeiros, não. aqui fala do bem. O bem em si é olha bem, inteiro. aquela parte transferida. Transferida. Eu transferi, ela continuou comigo. Eu não transferi, não, gente. Não, isso é a discussão. Abrão, fala. Boa noite a todos. Boa noite, Abraão. Não sei se vocês lembram, eu fiz essa pergunta ao doutor Jorge. E o doutor Jorge falou que não pode fazer, só pode fazer quando tem transferência ou venda. Entendeu? Então, a meieira que tem casado com comunhão universal de bens, o dia que ela casou, ela passou a ser proprietária da metade. Então, ela não pode fazer. Foi bem claro, eu fiz essa pergunta para ele. Está escrito aí, ué. Agora, é facultado. Se ele quiser fazer, pagar o ganho capital sobre o total do bem, certo? Tudo bem, certo? Não é problema nenhum, certo? Aí eu concordo, certo? Tá? Mas vamos estudar mais, isso é bom. Tá? Antônio, fala, Antônio. Senhor Veraldo, bom, a gente não continua discordando aí do pensamento do senhor, porque o bem, ele é no todo, né? Ele vai ser transferido. Igual o senhor fala, ele não transferiu, ela transferiu sim, porque ela saiu da declaração do decurso e vai iniciar uma nova declaração. O parágrafo 8º é engraçado que depois, na sequência, que ele fala aqui, ó. Caso o custo de aquisição utilizado pelo herdeiro no cálculo do ganho de capital, na alienação de bens e direitos recebidos em herança, legado ou meação, meieira, entra aí, antes da entrega da declaração final de espólio, seja maior que o valor atribuído ao respectivo bem nessa declaração, caberá ao herdeiro o recolhimento da diferença do imposto sobre ganho de capital apurado com base no valor da transferência com os devidos acréscimos legais. Então, toda vez, o bem, a partir do momento, ele vai ser transferido de CPF, de coisa, ele é transferido na totalidade. Olha lá, olha bem, cabe aos herdeiros. Herdeiros, meieiros ou legatários. Se recebido por herança, legado ou meação. Se receber maior, tem que ser feito o ganho de capital. E é bem claro, esse artigo 10 aqui são 8 parágrafos, eles são bem claros. Só o primeiro parágrafo que não aplica. O restante, todos eles. Tá bom. Vamos estudar mais isso aí para chegar à conclusão. Concordo, não. E tá. Vamos continuar? Alguém mais quer discutir? Tem outra questionamento? Vamos ver se tem aqui no chat. Não tem? Alguém mais quer discutir? Outra pergunta? Alguém tem pergunta para fazer?
Alguém tem pergunta para fazer? Poxa, hoje já passou das horas? Já acabou? Mas tem pergunta aí, porque tem tanta coisa aí. Peraí. Pois é. Fábio, fala, Fábio. Saber dos colegas, como é que está fazendo com o DIFAL? Se estão vendendo para não contribuinte para outro estado, se estão calculando, se estão pagando o DIFAL da lei complementar 190. Alguém aí tem um caso? O que o Fábio está falando é o seguinte: aquele DIFAL que foi considerado inconstitucional, que aqueles que recolheram antes de 2021, aí o Supremo colocou, olha, é inconstitucional, mas quem pagou, pagou, né? Certo? E acabou, certo? Agora para frente, a partir de 2022, como é que é inconstitucional? Porque ele tinha que ser aplicado no ano seguinte ao da lei, né? Então, ele vai ser aplicado a partir de 2023. A pergunta do Fábio é o seguinte: se em 2022 vamos recolher o DIFAL para venda a não contribuinte ou não? Ô, Fábio, desliga o trem seu aí, Fábio. Ah, tá, estou dirigindo. Vou desligar. Entenderam, pessoal? Ou não? Fala, Vanildo. Seu Everaldo, isso aí cabe mais explicar para o cliente e ele ver o que vai fazer, porque não pode dizer vai pagar ou não vai pagar, porque depende muito da necessidade de cada um. Tem casos aí de estados que está barrando na barreira. Se chega lá na barreira, se não tiver recolhido, não quer nem saber. Ele diz assim, a gente aqui está exigindo. Só passa aqui se mostrar a guia paga. Para você não acontecer isso, você tem que entrar na justiça e pedir de liminar naquele estado para ele poder não barrar lá o transporte da mercadoria, você não ter que recolher, porque a briga está feia. Vanildo, pergunto. Vamos supor que o estado de Goiás vende para Mato Grosso. O imposto é de Goiás ou de Mato Grosso? Mato Grosso. Não, cara. Nesse caso aí que o Fábio falou, não, o estado de destino. É destino. Quando eu vendi para consumidor final, certo? Eu vou recolher para o estado de destino? Sim, o imposto é devido para o destino, nesse caso é de consumidor final, não contribuinte lá. Esse DIFAL aí que está essa briga é para o estado de destino. É para o estado de destino, Agora, aí, eu vou recolher para outro estado. Aí, complementando, a briga já chegou lá no Supremo, que já chegou lá esse negócio aí dessa lei, a lei complementar 190, pelo que eu vi lá, o parecer da Procuradoria, no sentido de que a lei só tenha validade a partir do ano que vem, mas ele colocou lá uma exceção, né? O caboclo desse eu não entendo. Ele parecer no sentido de que a lei só tenha validade daqui a um ano, mas se o Supremo aceitar, eles decidirem, não sei de quê, como é que é aquela enrolação, que aceite que entre pelo menos daqui 90 dias. Esses 90 dias já foi. Teria que começar a cobrar a partir de abril. O parecer da Procuradoria foi isso, lá do Procurador-Geral. Domingos Ramos, fala. Não, peraí, Fábio. Domingos, fala. Depois você vai. Você depois, Fábio. Depois do Leandro. O Domingos. Oi, Verão. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. O seguinte, entendimento, o empresário individual fazer o registro do cônjuge como empregado. Não, essa é outra pergunta, peraí. Leandro, é sobre esse assunto, Leandro? Leandro Almeida, fala. Não é possível ativar... É sobre a operação interestadual para não contribuinte, Verão. É isso aí, vai. Pode falar. Então, o que ocorre? A orientação correta e segura na operação interestadual destinada a não contribuinte é o seguinte: realmente houve um retardamento por parte do governo. Por quê? A edição da lei complementar ela foi feita de forma tardia, quando virou o exercício. Então, ela teria que obedecer um princípio constitucional
da anterioridade anual, que é o quê? Tinha que ser publicado, certo? Com um ano antes da produção de efeitos. E isso não aconteceu. Então, o que ocorre? Foi editada a lei complementar já dentro de 2022. Então, tinha que ter sido obedecido 2 prazos aí, o de anterioridade anual e o de 90 dias, a 90ª. Da noventena, princípio da noventena. Então, o que acontece? Qual que é a orientação segura para o cliente aí? Primeiro, o recolhimento é 100% devido para o estado de destino. Então, o que acontece? Quem não quiser, o cliente, vai depender do perfil do cliente. Se o cliente ele vai ser arrojado ou se ele vai ser um perfil conservador. Se ele for um perfil arrojado, o que acontece? Ele tem que entrar com mandado de segurança liminar para deixar de recolher, por quê? Por conta dessa edição da lei complementar. Então, é uma forma da empresa se assegurar, se ele não quiser recolher. Leandro, se ele quiser recolher, se ele não quiser recolher, se ele não entrar com mandado de segurança em liminar, aí eu entendo que a empresa está em risco, por conta da edição da lei complementar. E aí, futuramente, vai ter que ter uma discussão, primeiro na esfera administrativa, e depois se evoluir vai para a judicial. Então, para o empresário que não quiser recolher o diferencial de alíquota, o interessante é que ele entre com mandado de segurança em liminar para não fazer o recolhimento do diferencial de alíquota. Por quê? Ele é devido só em 2023. Só a partir de janeiro de 2023 que é devido o recolhimento. Mas houve a edição dessa lei complementar. Tá, Leandro, pergunto, vamos supor que o estado de Goiás falou assim, não precisa recolher não. Aí eu vendi para o Mato Grosso, não vou recolher. Quem vai pagar a multa, quem vai pagar não é aquele comprador que, quando entrar no estado de Mato Grosso, vai recolher, ou o estado de Goiás vai ter penalidade por isso? Não, o diferente... A relação é com o contribuinte. Então, pronto, olha bem. Fábio, vou perguntar outra coisa. Vamos supor que as empresas do estado de Goiás, eu não vou pagar. Então, eu vendi para o consumidor final, ele vai levar a mercadoria, quando ele entrar lá no Mato Grosso, ele vai pagar, certo? Quem vai pagar? Quem tem penalidade? Quem pode penalizar o estado de Goiás seria o Mato Grosso, vai cobrir Goiás porque ele não recolheu? Não, Everaldo, ele vai reter a mercadoria de quem vendeu. Quem vendeu vai ficar no prejuízo, porque o cara lá está esperando o notebook dele. Não chegou, ele manda cancelar a compra e compra de outro. Compra de outro estado, de outra empresa que recolheu. Aí, por exemplo, eu sou a Casa Bahia de Goiás. Eu vendi o computador para um fazendeiro lá no Mato Grosso. O computador, eu não paguei o DIFAL, chega na barreira, o fisco do Mato Grosso prende esse computador. Eu estou lá na minha fazenda, eu quero o computador. Não chegou, eu cancelo a compra e compro de outro. Aí é que está o problema. A imposição está... É para contribuinte. Do comprador. A punição é para quem vendeu. Não, estou perguntando. Eu pergunto, mais ou menos, a punição vai ser do... Olha, o comprador que pode fazer isso, certo? O comprador, eu devolvo a mercadoria, certo? Não recebi. Eu não recebi, devolvo a mercadoria. E se ele está levando a mercadoria, ele mesmo, o comprador? Mas ele não vem aqui. A operação interestadual, justamente, 90% o pessoal compra pela internet. Não, estou perguntando para o senhor. E se eu eu contratei o frete, certo? O comprador, o vendedor não tem nada a ver com isso, eu estou levando a mercadoria, e daí? Mas se a transportadora levar, ela vai exigir o DIFAL. Porque senão tá bom. Ela é responsável. Então a punição é essa. Se a transportadora está falando, a punição vai ser do estado do Mato Grosso com a transportadora que não está levando mercadoria, certo? Ele pagou imposto. Que está levando sem o DIFAL. Tá. Mas o que eu queria falar é o que foi falado aí. É incondicional, mas os estados vão cobrar, o STF vai empurrar com a barriga, como empurrou em 2021, né? E todo mundo vai ter que pagar, porque o perigo é fazer como o STF fez em 2021. Em fevereiro, ele falou que é inconstitucional, mas modulou os efeitos para 31 de dezembro, ou seja, falou assim,
vocês estão roubados, mas eu vou deixar o Estado roubado de vocês até 31 de dezembro de 2021. E pode acontecer agora em 2022 a mesma coisa. Ó, é incondicional, mas vocês têm que pagar a partir de abril. Entendeu? É uma vergonha, é uma insegurança jurídica, infelizmente. Já o que eu queria falar mesmo é que já está disponível lá no site www.confaz.fazenda, né? Tem um link lá do portal do contribuinte, você pode emitir a GNR lá. Tem os links lá de vários estados que você já calcula. Inclusive o Acre está calculando o valor seco. R$1.000 é 10% de R$1.000, por exemplo. Não é 1.000 dividido por 0,83. Tem lá. Já para Goiás vai ser no link lá de outros estados. Aí aparece a GNRE, você preenche lá e calcula e paga aqui direto no portal do Confaz. Só essa informação. Quem vai pagar? Fala, Vanildo. Everaldo, a recomendação disso aí é consultar, quem trabalha com esse tipo de empresa, é consultar a Secretaria da Fazenda de cada estado para onde você está vendendo. Qual é o posicionamento dela em relação a isso? Eu já vi até agora muitas se posicionando que vai começar a cobrar, muitas dizendo assim, ó, vou começar a cobrar a partir de 1º de abril, outras, vou começar em maio. Ô, Vanildo, espera um pouquinho. Ô, Leandro, desliga o seu computador. Desliga o seu microfone, Leandro. Aí, fala, Vanildo. Porque nesse ponto aí, Everaldo, cabe ao Estado de destino... Peraí. Ô, Vanildo, ô, Hélio, não desliga não, deixa ele desligar lá. Leandro, desligou, tá, continua. Nesse ponto aí, né, a respeito desse assunto, cabe a cada estado, quem mexe com isso vai ter um trabalheiro enorme. Por quê? É para isso que foi criado o Portal Nacional, para pegar o resumo da legislação desse assunto de cada estado. Então, se eu vendo para São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, eu tenho que saber como é que funciona esse cálculo de cada um desses estados e como é que eles estão tratando a respeito dessa lei. Se eu não fizer isso, eu simplesmente vou ficar refém de chegar na barreira, o Estado está exigindo a mercadoria ficar presa, igual o Fábio falou, e só libera se pagar. Ou, via de regra, eu não quero ter esse problema, eu não vou ficar esperando o Supremo, eu já embuto, tudo isso aqui vai ser cobrado no final das contas de quem está comprando, embuto isso no preço, recolho isso e mando, e esqueça esse negócio de briga aí, se começa ano que vem ou não, se começar ano que vem, entra com processo para pedir o dinheiro de volta, Deus sabe quando vai receber. Para isso que foi criado o Portal Nacional do DIFAL. Lá explica a legislação de cada estado sobre esse assunto, se tem benefício fiscal, como recolher, que existe até um portal da GNRE, esse portal ele funciona via web service também, se o cliente tiver um sistema decente, ele pode emitir a GNR dentro do sistema dele via web service, tudo automático. Isso depende muito do sistema do cliente, não precisa nem fazer isso manualmente. Tá? Aí, lá está tudo resumido, explicadinho. Se você não tem dinheiro para gastar com advogado, você vai ter que entrar com processo em cada estado desse aí, pedindo de eliminar, para poder não chegar na barreira e eles não te barrarem o caminhão. Igual o senhor falou aí, se for o cliente que for contratar uma transportadora, ele, que é muito difícil desse tipo de ramo de negócio, dificilmente existe isso. O frete, normalmente, é quem está vendendo que vai, o frete já está incluso no preço que a pessoa está pagando do produto. Dificilmente ele vai pagar o frete à parte. Se acontecer isso, existe DIFAL do frete também. A única exceção seria se a transportadora fosse do Simples. Tranquilo. Alguém mais quer falar? Então, vamos passar então para o nosso colega Domingos, que é outro assunto. O Leandro levantou o braço. Levanta agora. É sobre esse assunto, Leandro? Sim. Continua. Só lembrando, o Everaldo, a fala do Fábio, que ele quis dizer, é que tem que se atentar na base de cálculo do diferencial de alíquota. Então, assim, tem estado que vai trabalhar com base dupla. O que é base dupla? Vai se embutir a alíquota interestadual de 7 ou 12 e ainda vai se embutir a alíquota interna do estado de destino. É base dupla. E tem estado que vai trabalhar só com a base simples. Ou seja, vai embutir no valor total lá da nota fiscal só a alíquota interna do estado de destino. Então, aí tem que checar a legislação tributária de cada estado de destino para saber como é que é a fórmula de cálculo. Se é base dupla ou se é base simples, dentro daquela fala do Fábio. Agora, que se tem que se consultar
cada legislação do Estado, tem que se consultar. Mas o que acontece? Todo momento que tiver, se tem coisas que competem a decisão do empresário, o empresário que vai fazer a decisão. Então, se ele achar por bem, por exemplo, não recolher o diferencial de alíquota e ter uma liminar, e isso financeiramente for viável para ele, tem que deixar em cargo dele. Nós não podemos, nesse ponto, falar pelo empresário, induzir ele ou definir que ele tem que fazer assim. Então, se existe uma falha em todo o processo. Então, constitucionalmente, esse diferencial da alíquota ele não é devido no ano calendário de 2022. É só em 2023. Se ele não quiser, o que é para deixar ele mais seguro, para ele não recolher, é ele ter um instrumento jurídico que é eliminar. Né? E se ele também não quiser ter eliminar e não quiser recolher, só se houver algum problema, só se algum estado notificar. Lembrando que o diferencial de alíquota, a obrigatoriedade, ela está no remetente. Ela está no remetente, no vendedor. Ela não está no adquirente. Então, aí, nesse caso, não tem solidariedade. Então, sempre, quem vai ser notificado a recolher algo, se deixou de recolher, vai ser o vendedor remetente. Então, o adquirente, o comprador, ele não vai ser notificado. A Secretaria, por exemplo, do Estado do Mato Grosso vai notificar o contribuinte, por exemplo, do Estado de Goiás, que está remetendo. Certo? Então, assim, cabe orientar, fazer uma orientação para o cliente, falar para ele que existe a possibilidade, e aí ele vai decidir. E outra coisa, e fazer o cálculo para ele poder saber, olha, você está mandando para o Mato Grosso é base de cálculo dupla. Então, a sua carga tributária, nesse recolhimento diferencial de alíquota, sua carga tributária total nessa operação já vai para tanto. Porque com base no cálculo, na carga tributária que ele vai pagar, é que ele vai definir. Porque dependendo, se o volume dele for grande de vendas, eu tenho certeza que ele não vai querer recolher e a liminar, ela vai ficar barata, perto da parte financeira, que ele vai da parte econômica, que ele vai deixar de recolher o diferencial de alíquota. Então, cada empresário, ele tem um perfil. Então, não dá para generalizar. É fazer a orientação, passar a fundamentação jurídica da operação, fazer o formato do cálculo para cada estado que ele operar, e aí ele toma a decisão. Se ele recolhe, se ele não recolhe, e se ele não recolher, se ele vai querer ter um instrumento jurídico ou não. Porque aí a gente já está falando de financeiro da empresa. A gente não está falando só de eu vou brigar, eu não vou brigar, eu vou arriscar, não. Aí é questão que envolve a parte financeira da empresa. Porque quando você está falando de empresa pequenininha, é uma coisa. Mas se você estiver falando de Casas Bahia, se você estiver falando de Flávio, se você estiver falando de Renner, se você estiver falando de uma transportadora grande, que é quando a gente fala em operação interestadual, a gente só não fala da venda, a gente fala do transporte também, do serviço de frete. Então aí cabe a orientação por parte dos profissionais e a tomada de decisão fica por conta, a cargo do empresário. Aí tem a parte jurídica dele, tá bom, ótimo. Pronto, essa discussão vai muito tempo. Então, eu vou passar para o Domingo, que ele tem uma pergunta para fazer. Desliga o seu computador, desliga o seu microfone, Leandro. Tá. Domingos, fala. Domingos Ramos. Oi, Everaldo. Está me ouvindo agora? Tô. Boa noite. Everaldo, eu perguntei o seguinte: se existe algum impedimento para o empresário individual registrar o cônjuge como empregado? Quem quer responder? Na minha consideração, nada impede. Fala, Antônio Wildes. Exatamente isso, Everaldo. Ele pode ser uma empregada normal, ter seu salário, recolher seus impostos, normal, sem nenhum problema. Não tem nada nenhum óbice, não. O fato de ser esposa, não teria um problema. Seria algum problema se ela fosse sócia dele, né? Se não fosse a individual, fosse uma sócia, aí ia contratar, ao invés de ser prolabore, ser empregado. Nesse caso aí não tem problema nenhum, não. Tá bom. Abrão, fala. Geraldo, eu concordo aí com o Antônio Eudes. Não é só no meio simples, não. Qualquer empresa, qualquer atividade, se a esposa não é sócia,
ela pode ser empregada e contratada. Eu já tive muito isso aí, nunca teve problema. Certo? No MEI, no Simples, no lucro presumido, lucro real, você pode contratar a esposa sem nenhum problema. É funcionária da empresa. Tranquilo. Vanildo. É o seguinte, a minha pergunta não é meio, é empresário individual. Não tem problema, não. Eu acho, eu estou em dúvida, eu vou até consultar aqui, se eu não estiver enganado, na antiga instrução normativa do INSS, a 77 de 2015, lá tinha um impedimento de alguma coisa nesse sentido de esposa ser empregado e a empresa ser empresa individual. E acho que também em relação ao regime de casamento. Eu vou até consultar aqui que essa instrução do INSS foi alterada por uma nova, se na nova cita alguma coisa disso. Na antiga tinha alguma coisa falando a respeito de regime de casamento, dependendo do regime e do tipo de empresa, o cônjuge não poderia ser empregado do outro. Abrão, fala. Quer falar, Abrão? Não, eu já respondi isso aí. Eu já tive muito esse problema aí e já registrei. Se ela não é sócia, pronto, ela pode ser empregada. Também, no meu entendimento. Leandro, quer falar, Leandro? Antônio, fala. É só para complementar, porque se fosse um regime de casamento com união universal de bens, às vezes poderia até haver algum questionamento, alguma coisa aí, mas não seria, eu acho, problema nenhum. Porque, independentemente de ser esposa ou não, ela passa a ser uma empregada, ser uma trabalhadora e ter os seus rendimentos normais para depois ter uma possível aposentadoria. Não vejo. Até porque você, como registra lá, põe um regime de casamento, põe situação casado, solteiro, divorciado, quando nos registros, vai lá, não pede o nome do cônjuge, essas coisas. Eu acho que não haveria nenhum, mesmo realmente, legalmente, nenhum impedimento. Se fosse assim, aí fala assim, ó, meu filho não pode ser bem empregado, né? Deixa eu só ler aqui um negócio aqui, Everaldo. Fala. Aqui está, segundo o decreto 10.410 de 2020, que fez alteração no regulamento da Previdência Social, o vínculo empregatício mantido entre cônjuges ou companheiro não impede o reconhecimento da qualidade de segurado do empregado. Matou. Está lá na lei, está no decreto 10.410 de 2020. E esse decreto tem força de lei complementar, né? E é o que regulamentou a Previdência Social. Não é, Rodan? Exatamente. Esse decreto, na época, tem força de lei complementar, que é a segunda abaixo da Constituição. É verdade? Aqui ainda vem mais ainda. Companheiro, na qualidade de segurado do empregado, excluído o doméstico. Ou seja, o marido não pode registrar a mulher como doméstica e vice-versa. Aí matou. A doméstica não pode. Quer dizer que seria uma sacanagem, hein, cara? Romano. Ô, Romano. Fala. Aí só tem um agravante. Um dia que ela faltar, se você descontar, você apanha. Exatamente. Então, essa da doméstica é interessante, né, rapaz? Excluído o doméstico. Eu não posso ser empregado doméstico não, calma lá. O cônjuge não pode ser doméstico do outro. Não, nós estamos falando de uma empresa, né, cara? Não, mas é o que eu li, está dizendo o seguinte, os cônjuges o marido pode registrar a mulher registrar o marido. Não pode o marido registrar a mulher como doméstica e vice-versa. Mas calma lá, Antônio. Vamos lá. Vamos supor, porque essa é uma empresa. Uma empresa pode registrar, uma empresa pode registrar. Mas qual seria, vamos supor, doméstico, né? Não tem jeito certo eu pagar, certo? Seria assim uma maneira de querer, digamos assim, de burlar a Previdência Social, no sentido de dar segurança à companheira ou companheiro, uma vez que aquele serviço é um serviço necessário à sobrevivência deles. Eu penso que é por aí. Fala, Antônio. Porque nesse caso aí, o empregador doméstico, ele é empregador sem fins lucrativos. Por causa a empresa, no caso, o empregador, a residência,
Ela não tem fins lucrativos igual a empresa. No caso da doméstica, a dona de casa, pode recolher o INSS como dona de casa, que tem ser facultado lá, recolhe 5% do salário mínimo e poderia manter o direito dela de aposentadoria. Não tem sentido para ser empregada doméstica, né? Aí cai esse. Tá. Vanildo, fala. Everaldo, eu achei aqui na antiga instrução normativa do INSS, que é a 77, ela foi revogada. Eu tenho que olhar na nova. Na antiga, o que dizia? Normalmente, eu não sei se isso aqui alterou. Ele fala aqui no artigo 8º, é segurado na categoria de empregado, conforme o inciso 1º do artigo 9º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048, né? Artigo 8º dessa instrução normativa do INSS. Aí lá no parágrafo 2º, somente será admitida a filiação de cônjuge ou companheiro como empregado quando contratado por sociedade em nome coletivo em que participe o outro cônjuge ou companheiro como sócio, desde que comprovado o efetivo exercício de atividade remunerada. Ele é permitido quando é nome coletivo. Mas hoje não existe mais individual, cara. Unipessoal? Pode. Eu vou dar uma olhada nessa instrução normativa nova, porque é questão do INSS, que ele não aceita ser segurado, empregado, o cônjuge do dono da empresa. Mas aí caiu por terra quando acabou essa individual. Ela o unipessoal decreto 10.410 é de 2020. Geraldo. Outro agravante é que se eu contratar minha esposa como doméstica, ela não vai ter carência dos 10 meses lá para o salário maternidade. A Previdência vetou por isso aí. Pode ser. Fernando, fala. Fernando, levantou a mão. Fernando, seu microfone está desligado. Aperta o microfonezinho aí. Aqui, ó, até faz sentido aqui, ó, lá na Lei Complementar 150, que é a lei da doméstica, lá no artigo 1º, ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviço de forma contínua, subordinada, onerosa pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial desta, por mais de 2 dias consecutivos. Então, se ela é subordinada, como que em casa você vai subordinar uma mulher? É meio complicado, né? Realmente. Mas essa que o Ronald falou, esse decreto de mas assim, se juntar todo, desde aquele primeiro decreto com mais esse, você juntando aqui, faz sentido mesmo. Apesar que lei não vai muito por sentido, não, né? Mas eu falo assim, até faz. Nilton, fala. É sobre esse assunto, Nilton? Nilton. Fala, Nilton. Nilton, abre seu microfone. Deve estar com o microfone fechado, porque não está com a câmera. Oi. Fala. Agora está me ouvindo, né? Vamos. Tá. É o seguinte, é um rapaz, um jovem, né, que terminou agora a medicina e ele já começou a prestar serviço. E todo dia ele recebe um dinheiro. Um dia presta o serviço dentro da área de médico e medicina, tá? Ele já está com seu CRM, mas ele não está sendo contratado, ele não é com CNPJ, e ele recebe todo dia. Ele presta aquele serviço, ele recebe X. Um dia pelo Pix, um dia pela transferência bancária, outro dia em espécie. Como que eu vou declarar para o imposto de renda dele? Ter isso, um autônomo normal tem que ter a prefeitura como autônomo. Fala, quem quer falar? Carnê Leão. Carnê Leão, ele vai somar todo dia de janeiro, do dia 1º ao dia 31 do mês, todo dia, recebeu 500 reais, põe lá na tabelinha dele. Recebeu mais 1.000, vai botando. No final do mês ele soma tudo, conforme disse o Wilder aí. E tem que fazer o cadastro da prefeitura, como autônomo. Carnê Leão em cima. Carnê Leão. Então tá bom. Já entendi, então. Abrão, fala.
Nilton, e eu tenho que recolher... Perdão, Abrão. O Fábio quer falar. Ou não, Fábio? O Fábio tem filho dele, levanta a mão e deixa lá, ó. Everaldo? Posso falar, não? Cadê você? Ué, tô aqui, ué. Ah, tá. Levantei a mão, tá me vendo, não? Tá aqui, Leandro. Não, primeiro Leandro. Eu tô em casa. Tá mostrando só a careca, Jônio. Só a careca. Tá mostrando só a careca. Eu tô sem camisa, cara. Eu tô sem camisa. Tô aqui no meu quarto sem camisa. Otávio. Parei só um pouquinho. Deixa eu contar uma história para vocês aqui, que eu tenho experiência na minha família. Esse caso que a nossa colega está colocando aí, isso aí são os plantões que eles fazem. O plantão médico é em torno de R$2.000. Ele entra na sexta e sai no domingo de manhã cedo. Então ele ganha R$2.000 para fazer um plantão desse. Às vezes, conforme for o hospital, 24 horas, outros não, outros começam na sexta e terminam no domingo. Aí o cara se sujeita a trabalhar com isso. Como é que você vai fazer o carnê-leão se você tem que colocar o CPF da pessoa que te pagou? Não tem essa condição. Certo? Então, o que a gente fez aí? A gente tentou fazer junto com o hospital, que o hospital pagasse, certo? O plantão do meu familiar, pelo CNPJ, tal. Aí eles falaram assim, vamos fazer as contas, quanto que eu te pago por mês? Cada final de semana seria R$2.000, ao final do mês, vamos colocar 5 final de semana, 10.000. Cai na tabela do imposto de renda, 27,5%, descontando, dá uns R$1.700, e tem que reter o ISS, porque ele não está inscrito na prefeitura e tudo e tal. Gente, não compensa fazer esse tipo de coisa. Aí eu falei para ele, olha, é melhor você fazer um PJ, uma pessoa jurídica, e o hospital te pagar. Porque vai ser muito melhor e mais barato ainda, em termos de tributação. Agora, se alguém quiser discorrer sobre o assunto aí, eu estou falando de uma situação pessoal que eu tenho na minha família, que tem um médico que faz essa prestação de serviço. Otávio, eu assim, pensei em dar essa sugestão para ele, abrir um PJ. Eu achei que seria melhor mesmo, sabe? Mas eu falei, não, deixa eu pensar primeiro e perguntar a vocês para me ajudar, para me responder para ele com mais segurança. Porque a parte jurídica, o correto legal disso aí é o seguinte, legal é o empregador PJ, que é o hospital, tomador do serviço, recolher as obrigações fiscais e sociais necessárias. Recolher o imposto de renda, recolher o ISS. Essa é a parte... Senhor Ronaldo, hospital nenhum faz isso. Mas não estamos questão se o hospital faz. Não. Não faz, senhor Ronaldo. Não adianta. Ele chega assim, ó, você quer trabalhar para mim assim, assado. Quer ou não quer? Então larga. Não quer, vai embora. Otávio, assim. pelo que eu vi, é isso aí mesmo que estão para passar para ele. Eu passo em dinheiro, eu não vou dar nada, eu passo um Pix para você, eu transfiro na sua conta, eu te dou o dinheiro em espécie todos os dias. É assim. E ele está recebendo esse dinheiro. Um dia ele recebe espécie, outro dia é Pix, outro dia é transferência na conta bancária. Ele falou, como vai ficar essa conta bancária minha? Ô, Nilda. Entrando esse dinheiro. O Nilda e o Otávio. Como é que você vai fazer essa contabilidade do hospital? Esse contador que está fazendo hospital também está doido também, né? A não ser que... Seu Everaldo, a corrente mais fraca é o médico, é a pessoa física, a pessoa jurídica que se impõe em cima dele. Chega nele e fala assim, ó, eu tenho 2 cirurgias para fazer aqui, é R$10.000. Eu vou te pagar aqui, vai ser em dinheiro. Você não tem como fazer isso. Mas como é que o cara não faz, seu Everaldo? A situação é uma... Eu ia perguntando para você, como é que é... Não tem jeito, eu não sei. Não sei como que o contador está fazendo para você sabe isso bem? Aí ele está distribuindo lucro para os médicos legal, certo? É impossível fazer isso. Fernando, fala.
Esse aí de médico aí, se ele for do Simples, tem que ver, porque é do anexo 5, né? E também fica pesado, né? Tem que ter empregado. O médico é anexo 5. Anexo 5. Agora, mas fica mais maneiro. Mas fica mais maneiro que se ele fizer carnê-leão, hein? Pode. Não, o anexo 5 fica mais maneiro, porque ele parte de 15,5%, por exemplo, vamos dizer assim, no anexo 5, o carnê-leão vem 7,5%. E ele pode pôr um prolabore maior, pode ter uma secretária, alguma coisa também, que pode diminuir também. Aí vai pro anexo 3, e ele paga um pouquinho a mais. Severaldo, deixa eu fazer, Severaldo, deixa eu fazer um comentário assim bem sutil para o pessoal entender. Gente, presta atenção. Eu tenho no meu escritório 3 médicos. Sabe o que eles fazem? Eles compram fazenda, engorda boi e esquenta o dinheiro lá da cirurgia. Por favor, não coloque isso aí. Não deixe isso aí gravado, não, viu, Wesley? O que acontece, Everaldo? O cara chega lá, bota 1 milhão de reais de produção na fazenda, ele esquenta lá quase 800 mil reais do dinheiro que ele ganhou por fora em hospital. Isso aí, gente, todo mundo sabe disso. Vai fazer uma cirurgia hoje no hospital. O que o cara fala? Você quer recibo? Você quer recibo? Se a cirurgia é 20 meses, fala, é 30 mil. Se você não quiser recibo, eu faço por 20. Severaldo, eu não quero discutir contabilidade, eu não quero discutir a legalidade do negócio. Severaldo, isso existe, Severaldo. Isso existe. E aí o que o cara faz? Mas não podemos discutir. Peraí, Severaldo, deixa eu concluir. Aí o que o cara faz? Vai lá, compra uma fazenda, engorda boi, tira as notas fiscais, tudinho, belezinha, compra, vende gado, esquenta o dinheiro que tira de lá. Isso aí, Severaldo, isso aí existe. Não adianta ninguém ficar aí botando dedo na ferida, não. Otávio, eu sei que existe, mas nós estamos falando aqui da legalidade, Otávio. Esse aí, ilegal, não entra no mérito, porque o contabilista não deve, olha, se ele está fazendo isso lá, se o contabilista está fazendo isso lá, é problema dele, certo? Não é nosso, não. O Ronaldo falou da legalidade. Então, se esse caso seu é ilegal, vai engordar os bois dele lá, não poderia nem sequer ter falado desse assunto aqui, Otávio. Você, como chefe de fiscalização, não teria ter falado desse assunto. Para falar, mas eu não podia ter falado. Eu sei que existe isso aí, existe ladrão, existe tanta coisa assim, esse supermercado por aí fora, diz que faz isso, faz aquilo. Eu estou falando, nós estamos aqui, o grupo de estudo, ela perguntou do legal, certo? Agora, da ilegalidade, nós não podemos entrar no mérito, certo? Abrão, fala. Não, o doutor estava aí no início da conversa, ele matou a charada, né? Aí, nesse caso, se você presta serviço para pessoa jurídica, ou você dá a nota fiscal, ou faz o RCI, né? Não tem outra saída como forma legal, é isso aí. Né? Então, é melhor o caminho é montar uma empresa e pronto. Tá. Alguém mais quer falar? Abrão, acabou, né? Alguém mais quer falar? Alguém mais tem sugestão? Tem... Só amanhã agora. Tem pergunta? Abrão, fala. Everaldo, eu vou levantar aqui só um questionamento, é o seguinte. Casado em comunhão parcial de bens, certo? Se você vende um imóvel, a parceira tem que assinar. Mas se você vende cotas de capital, ela não está obrigada a assinar, a junta não exige. Porém, a parceira lá está entrando na justiça para embargar o negócio. E aí? Já está legal. Se a junta embargar, ela é sócia, né? Se a junta não exige que ela... Se a junta não exige isso... Nunca exigiu. Ela vendeu as cotas, certo? Aí ela pode entrar e eu acho que está legal. Como qualquer pessoa... Eu também acho que sim. Como qualquer pessoa pode. Eu, por exemplo, igual eu e você. Se caso você estiver vendendo alguma cota da sua empresa e eu tiver minha justificativa particular, eu posso tentar embargar, desde que eu prove em juízo por quê. Principalmente ela, que é esposa.
Então, ela tem que ter os seus argumentos, vai dizer para o juiz por que é que ele não pode vender. Excelência, ele não pode vender essa empresa porque esse é o único bem que nós temos e ele é a sustentação da família e não tem motivo para ele vender esse bem. Não tem procedência e eu provo que ele está vendendo esse bem aqui para dar para outra. E eu provo para o senhor que ele tem aqui uma outra. Pronto, está embargado a venda. Tá. Porque essa situação está existindo no momento. Era 2 sócios. Um sócio resolveu vender a parte dele e houve a concordância do outro sócio. Pois é. Só Mas porque a esposa não assinou essa venda na junta comercial e agora ela vai embargar, então estão negociando, né? Com certeza, e bater palma para ela, que ela, naturalmente, com a habilidade que ela tem direito de avocar isso da justiça. Ela está sabendo que existe uma terceira aí, existe uma loira aí no negócio, entendeu? E está levando o que é dela, que é dela, sim. Não exagera. Vamos supor que não tem a loura nenhuma, mas está aí legal, né? Pronto. Isso, pronto, acabou. Então tá certo. Otávio, fala. Não, peraí. Levantou a mão, Otávio? Levantei. Ai. Umas questões muito duvidosas, assim, né? Que, principalmente esse negócio da junta comercial. A gente tem que tomar muito cuidado com relação à junta comercial. Lá, hoje, eu fazendo um contrato lá e tirando um sócio de uma empresa, ele é minoritário. Ele cometeu algumas irregularidades lá na empresa e tudo e tal. Aí, no site da junta, a hora que a gente está trabalhando na elaboração dos processos, ele pergunta: saída de sócio por decisão judicial, por decisão, de acordo com o artigo lá, não me lembro, do Código Civil, que você pode destituir o sócio minoritário por ele não ter prestado os seus serviços de acordo com o que determina o contrato social, certo? Então, nessa situação aí, o seu Ricom, se optasse por destituir o sócio de acordo com o Código Civil, se ele for minoritário, você pode fazer sem assinatura desse sócio. Eu já fiz isso numa sociedade que tinha 10 sócios e 3 deles estavam assim trabalhando de maneira negligenciada e aí os outros 7 se reuniram, convocaram, fizeram uma convocação, colocou no jornal, tudo certinho. A junta vai questionar se teve primeira convocação, segunda convocação, a data, publicação no jornal, tudo isso. Tá? A ata também da reunião e pode destituir, desde que esse sócio seja minoritário, ele pode ser destituído de acordo com um artigo do Código Civil. Eu não me recordo qual é esse artigo agora, nesse momento, mas existe essa possibilidade, viu, Abraão Ricom? Deixa eu só ler aqui o artigo aqui que o Otávio falou e não pode ver. O que diz o artigo 1085, ressalvado o disposto do artigo 1030, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-lo da sociedade, mediante alteração do contrato social, desde que prevista neste a exclusão por justa causa. Então, vai ter que provar, eu tenho que provar isso da junta comercial para excluir. Está aqui nesse parágrafo único, ressalvado o caso em que haja apenas 2 sócios. Na sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia, especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Então, quando é 2 sócios, eles têm que... Aí não pode. Não é o caso do Abrão. Tá. Abrão, fala. Não, Everaldo, não é o caso. O doutor Otávio e o doutor Ronan explicou muito bem. Isso está dentro da legalidade tudo. O meu caso o sócio vendeu, o outro sócio concordou com a venda, assinou, passou na junta e agora a esposa está embargando o negócio.
Sim, aí, bravo, correto, ela está embargando na justiça, né? Naturalmente, ela fundamentou, apresentou prova, e o juiz vai terminar, se ela conseguir provar, o juiz vai mandar desfazer aquilo que a junta fez. Ou então ele indeniza ela. Ou receber a indenização dela. É porque ela quer a metade para ela, né? Isso, da venda. Tá certo. Da venda. Tranquilo. E vai ter direito. Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? Agora quer jantar. De minha parte, só na próxima terça. Bom. Olha, só para avisar para você, vou dar um curso, que eu estou bem craque em ECD, né? Graças a Deus. No dia 29, viu? Das 14 às 18 horas. Perfeito. Tá? Beleza. Então, até na próxima Terça-feira. Até na próxima. Boa noite, obrigado.